Olá, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Temos como palavra de Deus Atos capítulo 15, versículo 2 e versículo 22 a 29, Salmo 66, Apocalipse capítulo 21, versículo 10 a 14, versículo 22 a 23 e João capítulo 14, versículo 23 a 29. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Antes de mais nada, a minha saudação aos queridos rádio ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização. Na primeira leitura, nós temos uma cena muito interessante, que é chamada cena do Concílio de Jerusalém, onde a igreja primitiva deliberou à luz do Espírito Santo acerca de uma grande tensão que existia na igreja primitiva. Se os pagãos, aqueles que não nasceram em Israel, para se tornarem cristãos, deveriam se converter ao judaísmo em primeiro lugar. Então veja só, no versículo 1, então, se fala que alguns da Judéia chegavam dizendo que os pagãos não podiam se salvar se não fossem circuncidados. Ou seja, que aqueles que eram gregos, romanos, ou seja, que nasceram fora de Israel, tinham que abraçar o judaísmo em primeiro lugar, converter-se ao judaísmo primeiro, para depois se converter ao cristianismo. No versículo 2, então, isso provocou uma grande confusão entre Paulo e Barnabé, porque eles pregavam que bastava apenas o batismo para os pagãos. Para os pagãos se tornarem cristãos, bastava apenas ser batizado. Pelo batismo, o pagão era enxertado na oliveira verdadeira do povo de Deus, do povo de Israel. Basta conferir Romanos capítulo 9, 10 e 11. Tá bom? Os capítulos 9, 10 e 11 da carta de São Paulo aos Romanos. Então, no versículo 22, nós já temos a cena da comunidade em Jerusalém, né, para poder debater este assunto. Né? Ou seja, se saltou aqui o debate entre eles. Né? Aqui já está a resposta à decisão do Concílio de Jerusalém acerca dessa questão. Né? Então, escolheram Judas, Barsabás e Silas para ir até Antioquia com uma carta e nessa carta estava a orientação que o Concílio de Jerusalém deliberou. Então, olha lá, no versículo 23 tem um detalhe muito interessante. Então, nós, os apóstolos e os anciãos, vos saudamos os irmãos vindos do paganismo. Versículo 24, sabemos que vocês ficaram perturbados por conta dessas palavras que transtornaram o vosso espírito. Estes não foram enviados por nós. Então, veja só que interessante. Essa turminha que estava pregando para eles, que eles tinham que se converter ao judaísmo primeiro, não foram enviados pelos apóstolos. Isso deve nos fazer pensar. Hoje, com a internet, com as redes sociais, muita gente se sente no direito de falar em nome da igreja, mas não foi enviado pela igreja. E muitas vezes se prega uma doutrina deturpada, um ensinamento deturpado, um ensinamento ideológico, um catolicismo com viés muito pessoal, e não o catolicismo, que é o catolicismo da igreja. Né? Então isso é muito interessante, né? Hoje em dia, as pessoas acham que qualquer pessoa que fale de religião aí nas redes sociais está falando em nome da igreja, e não necessariamente, né? Ou seja, as vozes oficiais da igreja são os apóstolos, que hoje são os bispos, né? Por exemplo, eu, enquanto padre, eu rezo missa, administro os sacramentos em nome do meu bispo diocesano. Eu faço em nome dele, né? Então isso é muito interessante, né? Hoje a gente precisava pensar se que esses que ficam pregando um legalismo, um moralismo danado para a vida das pessoas, distanciando a vida das pessoas da alegria do Evangelho, do essencial do Evangelho, eles não foram enviados pela igreja, enviaram-se a si mesmos para pregar essas coisas por aí. E aí no versículo 25, então decidimos de comunhão acordo mandar os representantes, versículo 26. E aí, veja só, o versículo 28, o que eles decidiram? Decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além dessas coisas indispensáveis. Abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos,
das carnes, do sangue dos animais sufocados, da carne de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Então, o Concílio de Jerusalém chegou a um consenso, chegou no meio termo, né? Ou seja, que os pagãos podem ser admitidos ao cristianismo desde que não se pratique a idolatria, não se coma a carne sacrificada, nem se coma o sangue, e das uniões ilegítimas, ou seja, que se tenha uma conduta sexual, moral adequada, né? Então é interessante porque chega no consenso. E é muito interessante essa frase: o Espírito Santo e nós decidimos. Nós acompanhamos recentemente o conclave, né? Então todo mundo achando que o conclave é mera política, mas não tem nada disso. Os cardeais, iluminados pelo Espírito Santo, escolhem aquele que será o melhor Papa para o tempo atual que a Igreja está vivendo. É sempre o Espírito Santo que conduz a Igreja, por meio desses instrumentos falíveis que somos nós, os seres humanos. E aí, em resposta a essa primeira leitura, o Salmo 66 convida as nações a glorificarem a Deus. E aí, lido na perspectiva da primeira leitura, as nações são convidadas a dar graças a Deus. Por quê? Porque foram admitidas agora ao povo de Deus pelo batismo e podem ser herdeiras também da salvação. Herdeiras da salvação. Depois, a segunda leitura, nós temos o livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, onde se mostrou a cidade santa descendo do céu. Ou seja, uma imagem muito bonita do que seja o céu, aquele ambiente no qual o ser humano viverá uma plena comunhão com Deus, com o próximo e com toda a criação. Então se descreve a cidade santa toda linda, toda bela, é uma imagem bonita, mas veja só, ela tinha 12 portas, sobre as portas 12 anjos, nas portas as 12 tribos de Israel, porque não se esqueça, para quem escreveu o livro do Apocalipse, Israel completamente será salvo, são 144 mil que estão lá, que aparece lá no texto do livro do Apocalipse. 3 portas do lado oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul, 3 portas do lado ocidente, 12 alicerces, e sobre esses alicerces estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então veja, que coisa linda. Essa cidade santa, ou seja, a imagem da eternidade, está alicerçada na pregação dos apóstolos, os 12 apóstolos do Cordeiro. Então é uma coisa muito linda, uma coisa muito bela, né? Ou seja, a pregação dos apóstolos, que anuncia que Jesus por nós morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna, é a base para que a gente possa chegar nesta convivência plena com Deus do céu, acreditar naquilo que é o testemunho dos apóstolos, os apóstolos do Cordeiro. E veja outro detalhe, versículo 22, não vi na cidade templo, porque não precisa mais de religião, porque agora as pessoas verão a Deus face a face, né? O templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, ou seja, o próprio Deus. No céu nós contemplaremos a Deus face a face. Então não precisará mais de religião. Que coisa linda. A cidade não precisa de sol, porque Deus é a luz e a lâmpada do Cordeiro. Então é uma imagem muito bonita daquilo que nos aguarda na eternidade, né? Ou seja, então aqui nós tiramos algumas lições muito bonitas. Então, para chegar até o céu, nós precisamos estar alicerçados no testemunho dos apóstolos, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos foram enviados por Jesus para pregar a boa nova do Evangelho. Então, acreditemos no Evangelho, vivamos o Evangelho, testemunhemos o Evangelho e a nossa vida estará encaminhada rumo a esta eternidade bonita e feliz, essa comunhão plena com Deus, né? Depois, essa questão de não ter templo no céu é uma imagem muito interessante, uma imagem muito bonita. Por quê? Porque ali no céu, na eternidade, nós já contemplaremos a Deus face a face, então não se precisará mais de religião. Religião é uma coisa humana, não se espante, né? Todo ser humano que busca o mistério sagrado, que busca Deus, que busca a transcendência, ele necessita da religião, porque a religião é que vai fazer esse vínculo. Mas uma vez que nós já estamos em Deus, junto de Deus, contemplando a Deus face a face, numa plena comunhão com Ele, não será mais necessário. Não será mais necessário, né? E aí o Evangelho, né? No qual Jesus está lá na última ceia, e Jesus está se despedindo dos seus discípulos.
Primeiro, então, algumas lições do Evangelho. Nós provamos que amamos a Jesus se guardamos a sua palavra e se testemunhamos a sua palavra. E se nós testemunhamos a palavra de Jesus, Deus habita em nós. Versículo 23. Né? Quem escuta a palavra de Jesus não escuta a própria palavra de Jesus, escuta a própria palavra do Pai do céu que o enviou. Versículo 24. Depois, Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Uma coisa muito linda. Então, para o Evangelho de João, o Espírito Santo faz o discípulo recordar, relembrar tudo aquilo que Jesus fez e disse. E diante das situações novas da vida, o Espírito Santo propicia o discernimento necessário para que a pessoa possa pensar o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar. Né? Então é uma forma nova da presença do ressuscitado na comunidade, ou seja, por meio do seu Espírito Santo. Depois, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Então é muito interessante isso aqui, porque mundo aqui no texto do Evangelho de João significa o Império Romano, que tinha a ideologia da Pax Romana. Era paz, fruto da violência, paz, fruto da guerra. Era pacificação pela força. E aqui Jesus fala, a minha paz não é essa. Não é essa paz que eu ofereço. A minha paz não é como o mundo dá. A paz fruto da violência e da guerra. A paz de Deus é totalmente distinta desta. E vale ressaltar que quando Jesus se manifesta ressuscitado, é justamente esse dom que ele oferece em primeiro lugar para a igreja. Shalom, a paz esteja convosco. Né? Depois ele vai dizer, eu vou, mas voltarei a vós. Então Jesus vai para o céu, mas ele volta para os discípulos por meio do Espírito Santo que será derramado. Né? Então uma coisa muito linda. O Espírito Santo sendo essa presença bonita do próprio Deus dentro do coração do fiel, para animá-lo a viver e a testemunhar o Evangelho de nosso Senhor. Né? Então, e Jesus termina dizendo, ele está dizendo tudo isso para que quando acontecer vocês acreditem, para que vocês possam acreditar e não se espantar. Então, é necessário abrir-nos à graça de Deus, ao Espírito Santo que está em nós, pois o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus Cristo presente no nosso coração, que nos ajuda a recordar e a viver tudo aquilo que Jesus disse e falou, e atualizar a boa nova do seu Evangelho para os tempos atuais. Peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de sermos profundamente dóceis ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização e a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Nós estamos organizando uma peregrinação para a Terra Santa do dia 2 ao dia 12 de novembro. Interessados, entrem em contato pelo telefone que está sendo anunciado nas nossas redes sociais. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.